Crianças, o conteúdo de hoje é geografia. Assistam o vídeo com bastante atenção. A relação entre o campo e a cidade. O campo e a cidade, apesar de serem espaços geograficamente diferentes, possuem uma grande relação entre si. Tanto o campo necessita da cidade, quanto a cidade necessita do campo. Vamos compreender melhor como se dá esta relação entre campo e cidade. O campo é compreendido pelo meio rural, formado pelas propriedades rurais como fazendas, chácaras e sítios. O campo é responsável pela produção de matérias-primas, como por exemplo, carnes, leites, ovos, cereais, lã, algodão, entre outros. Estas matérias-primas produzidas no campo são enviadas para as cidades, para serem transformados nas fábricas e indústrias e posteriormente revendido aos consumidores nos comércios. Com o avanço da tecnologia, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários. Estas máquinas, por sua vez, são adquiridas nas cidades para facilitar o trabalho do homem do campo. A cidade é formada pelo meio urbano, onde vivem atualmente a maioria das pessoas. Nas cidades estão instaladas as indústrias, os comércios e as empresas de bens de serviço, como hospitais, escolas, dentistas e etc. São também nas cidades que compreendemos os serviços de comércio, como lojas e supermercados, e também as atividades de prestação de serviço, como eletricistas, encanadores, médicos, dentistas, professores, diaristas, entre outros profissionais. Sendo assim, são nas cidades que acontecem a transformação das matérias-primas enviadas do campo em matérias transformadas, como iogurtes, queijos, manteiga, sapatos, roupas, automóveis e etc. Agora que você compreendeu a relação entre campo e cidade, faça boas atividades. Tchau, tchau e até a próxima! Tema: conexões entre o campo e a cidade. Caro estudante, nessa semana vamos conhecer as relações entre a cidade e o campo, reconhecendo a importância de uma boa conexão entre esses dois espaços. Você sabia que para a energia elétrica chegar em nossa casa, a maior parte da rede de transmissão fica nas áreas rurais? Observe a imagem. Não sei se vocês já observaram, quando a gente está viajando, passando por alguns lugares que tem muita área rural, a gente sempre vê essas linhas de transmissão de energia. O caminho que esses cabos percorrem, desde a usina até chegar a energia em nossa casa, é um caminho muito longo. As estradas que nos levam de um lugar para o outro nessa imensa Minas Gerais são essenciais para as atividades econômicas, turísticas e de trabalho. Com as inovações tecnológicas, as atividades econômicas relacionadas à agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, transporte, comércio e prestação de serviço vêm sendo intensificadas e realizadas com maior eficiência e agilidade, o que proporciona maior interação entre lugares e pessoas. Um aspecto que chama atenção são os diferentes meios de comunicação que as pessoas podem utilizar para se comunicar e obter informações, seja pela televisão, pelo rádio, internet, correios, etc. Hoje, muitas pessoas não estão isoladas como em outros tempos. Em Minas Gerais, é muito comum passar trens dentro das áreas urbanas. Isso acontece porque há intensas atividades de transporte de cargas, principalmente associados à mineração. Muitos
centros urbanos conseguiram, ao longo do tempo, desviar esse trajeto de trens dentro da cidade. Tem também os trens de passageiros. Trens de passageiros, Minas Gerais, Vitória, trem de carga. Então aqui tem a imagem, trem de passageiros e de um trem de carga. As conexões entre os municípios contribuem para o desenvolvimento das cidades, do estado e do Brasil. Os meios de comunicação e transporte favorecem para que os produtos cultivados no campo possam ter destino em tempo ágil, ou seja, chegar rápido nas cidades, né? Houve o período que tudo era transportado por navios, então os produtos ficavam muito tempo em alto mar. Hoje, os navios continuam sendo importantes porque viabilizam as entregas de cargas muito pesadas e de grande quantidade. Atividades. Número 1. Observe as imagens e responda as questões a seguir. A imagem A é uma zona urbana, né? A área urbana, parte da cidade, do município. E a imagem B é a zona rural, a área rural ou campo de um município. Essa daqui é a cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E essa é a imagem C, dá para observar que é uma cidade pequena, né? Nas imagens acima, retratamos uma cidade com muitos habitantes e consequentemente desenvolvida, oferecendo vários tipos de serviços e comércio para seus habitantes. A imagem representando a zona rural e a imagem de uma cidade menor, do interior de Minas Gerais, com poucos habitantes, que é essa imagem C. Letra A. Onde você mora apresenta características relacionadas a qual imagem? Por quê? Então, a nossa cidade se assemelha a qual dessas imagens? Aí você vai justificar por quê. Letra B. Letra B. Se você mora em uma cidade pequena, como a da terceira imagem, quais serviços você e sua família precisam buscar na cidade grande, como a da primeira imagem? Nós moramos aqui em Sacramento, né? A nossa cidade é uma cidade pequena. Às vezes a gente precisa chegar em outras cidades vizinhas, como em Uberaba, Franca, buscar alguns produtos que aqui não tem. Letra C. Se você mora em uma cidade grande, como a da primeira imagem, quais serviços que você e sua família precisam buscar na cidade pequena, como a da última imagem? Então, o que vocês irão fazer? Pode fazer uma visita, se for uma cidade turística. Realmente, as cidades pequenas são mais calmas, mais tranquilas. Então, quem mora em um lugar muito agitado, muito movimentado, sempre vem buscar a paz e a tranquilidade que essas cidadezinhas pequenas transmitem, né? Letra D. No seu lugar de vivência, passam trens? Passam cabos de energia elétrica, como da primeira imagem desta semana? Ou há intensos movimentos de ônibus, carros e caminhões? Na nossa cidade aqui não passa trem. Passam cabos de energia elétrica, que é a rede de energia que abastece, né, a nossa cidade com luz. Aqui na nossa cidade não há intensos movimentos assim de ônibus. Carros tem um pouco. Caminhões também tem alguns, mas não com tantas intensidade, né? Vários caminhões passando. Aqui na nossa cidade a gente não vê. Crianças, essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida estarei à disposição. Grande abraço, fiquem todos com Deus.